Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você que veio ao culto nessa noite. Que você continue vindo para aprender mais através da santa e poderosa palavra do Senhor. Jeremias, capítulo de número 6, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 10. Amém? Diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Irmãos, às vezes a gente fica tentando entender por que Deus permite que a nação de Israel, aquele povo que era eleito, que era escolhido de Deus, separado, por que Deus permite que aquele povo vai para um cativeiro? A maioria como escravos, né? Poucos ficaram no palácio, mas mesmo que ficaram dentro do palácio, estava escravizado, pois não podia servir o seu Deus, não podia adorar o seu Deus. Daniel ainda quebrava um protocolo e orava ao Senhor. Mas quando lemos o livro de Jeremias, a partir do capítulo 25 vai falar já sobre a profecia do cativeiro, a ida do povo para o cativeiro, mas tudo dependia de um contexto, tudo dependia de uma história por detrás disso. O que levou esse povo a permitir que Deus, ao ponto, deixasse eles ir para um cativeiro e permanecessem lá por 70 anos? A gente vê a nação de Israel desviando, afastando-se de Deus, não de uma vez, mas devagar. Um dia deixava de fazer uma coisa, outro dia deixava de fazer outra. Talvez começou deixando de orar, depois perderam o temor a Deus, começaram a perder a unidade, começaram a perder a reverência, começaram a permitir que alguns ídolos fossem construídos dentro do seu território, e dessa maneira o povo foi se afastando de Deus. É interessante que a gente ainda vê, no dia de hoje, crente, cristão, que dependendo da palavra que prega no culto, ele não sai alegre, às vezes ele sai de cara fechada. Talvez pensando, a palavra foi muito pesada, a palavra foi muito dura. Ou a palavra de hoje não me agradou. Se você já saiu do culto desse jeito, ou pensa em sair do culto desse jeito, eu quero te informar que você está como aquele povo de Israel. Talvez você tenha perdido o amor pela palavra. Talvez você não suporta mais a palavra. Talvez você não goste mais da palavra de Deus. Dentro da Bíblia, irmão, não existe nenhuma palavra dura. Dentro da Bíblia, toda palavra é palavra de Deus. Então, com isso de cara, eu já te digo que não existe palavra dura, existe crente mole. Né? Então, a palavra de Deus é palavra de Deus em todo tempo, em qualquer lugar, e ela ministrada da maneira correta, com temor, ela não mata ninguém. A palavra de Deus só vai gerar vida em você. Então, se a palavra, às vezes você pensar, a palavra matou fulano, não, na verdade já estava morto.
só sepultou aquilo que já estava morto. Então a nação de Israel foi desviando de Deus aos poucos, a ponto deles já não suportar a palavra de Deus. Deus chama Jeremias, Jeremias diz: eu sou um menino, eu não sei falar. Deus diz: Jeremias, fica tranquilo, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E depois ainda Deus diz assim: Jeremias, e eu velo pela minha palavra para ela cumprir. Então fica tranquilo, aquilo que você falar, direcionado por mim, pode ficar tranquilo, porque vai cumprir. Porque eu estou velando sobre aquilo que eu falo, para fazer com que tudo que eu fale cumpra. Agora, quando chegamos aqui no capítulo 6, Jeremias está fazendo um questionamento, uma pergunta. Ele diz assim: para quem eu falarei? Espera aí, a palavra é Deus que está colocando a palavra na minha boca, Ele vela por ela para cumprir, mas eu vou falar para quem? Se a nação está com os ouvidos, quando fala em circunciso, é tampado. Para quem que eu vou falar se a nação que o Senhor escolheu estão com o ouvido tampado e não quer ouvir a tua palavra? Como que eu vou pregar algo se não tem ninguém que ouça o que eu prego? Jeremias diz: Senhor, os ouvidos deles estão tampados e não pode ouvir. Outra coisa, a palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Irmão, como pode uma nação eleita, escolhida, se envergonhar do manual de instrução da vida deles, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus? Vou mais além. Como pode hoje em dia ter crente que tem vergonha de carregar a Bíblia para a igreja? Você sabe que tem crente que não traz Bíblia, né? Não é porque Bíblia é cara, não. Bíblia é um dos livros mais baratos que tem. E se você não tiver, eu tenho certeza que uma pessoa que te dá uma Bíblia. Então não é falta de ter Bíblia. Às vezes é vergonha de carregar. Então, irmão, acontecia mais ou menos isso com a nação de Israel. Eu tenho vergonha da palavra. Eu não gosto dela. Se você tiver vergonha de carregar a Bíblia, Deus vai envergonhar também de você no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Irmão, nós somos o povo mais privilegiado da terra. Deus nos escolheu, nos chamou para ser testemunha dEle aqui na terra. E você pegar uma Bíblia e carregar ela na rua, vindo para a igreja, é o maior orgulho que você possa ter. Porque antigamente você talvez carregava um maço de cigarro no bolso. Ou você talvez carregava uma garrafa de pinga. E outras coisas mais. Então carregar a palavra, irmão, é orgulho. Carregar a palavra de Deus é privilégio para você. Até as irmãs que têm bolsa aí, carrega a Bíblia na mão mesmo, deixa a bolsa para lá, ou traz a bolsa e traz a Bíblia. Eu estou indo para a igreja, para todo mundo ver. E todo mundo saber que você é crente em Cristo Jesus. Então, a nação de Israel foi se desviando a ponto de não gostar da palavra de Deus. Como eles restauraram o amor pela palavra? Depois que eles passaram por um período de sofrimento. Eles entenderam que não podia viver sem a palavra de Deus e não podia viver sem o Deus da palavra. E aí sim, eles passam a valorizar, eles voltam a obedecer, eles voltam a respeitar a palavra e Deus torna-os abençoar. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós precisamos restaurar o amor pela palavra de Deus. Antigamente, quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, mais ou menos, o culto mais frequentado era o culto de ensino da palavra. Porque as pessoas tinham sede de ouvir e de aprender a palavra de Deus. Hoje está difícil, mas nós precisamos restaurar isso. Começando por mim, começando por você, começando por
cada um de nós. Vamos ler aqui alguns motivos pela qual eu devo amar a palavra de Deus. O primeiro versículo está em João, no capítulo 15 e no versículo de número 3. Alguém lê aí? A gente sabe falar de cor, mas é bom a gente ler para que a gente possa ter uma estrutura melhor daquilo que a gente está falando. João capítulo 15, versículo de número 3. Quem achar, lê. Amém. Jesus está falando aí sobre a videira verdadeira, e ele fala: toda vara que não dá fruto, corta, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Aí Jesus fala a maneira de limpar: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, como pode alguém não amar aquilo que tem poder de limpar a sua vida? Como não amar a palavra se a palavra tem condição de me limpar? Sabe por que de vez em quando você pensa que a palavra foi mais pesada, mais dura? É porque talvez nesse dia a gente estava precisando de uma limpeza melhor. Sabe aquelas buchas que esfrega e deixa até marca? De vez em quando a gente precisa de uma palavra que nos limpa desse jeito. Então, vós já estáis limpos pela palavra. Deixa eu falar uma coisa séria então. Quem vem na igreja só de vez em quando fica com sujeira acumulada. Então, todas as vezes que eu estou vindo no culto, o que está acontecendo comigo? A palavra de Deus está me limpando. Quem é que não se suja pelo menos um pouco durante o dia? Quem é que não peca em pensamento, em obras, em palavras durante o dia? Então eu preciso da palavra todo dia para mim limpar. Você não toma banho todo dia? Apesar que tem gente hoje que só de semana em semana, mas tá bom. Então, assim como o corpo precisa lavar o espírito, a alma, nossa vida espiritual também precisa de uma limpeza. E como fazer isso? Através da palavra. Segundo versículo que nós vamos ler, Salmo 119, verso 9. Pode ler quem achar. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua. Então percebe que é um processo. A palavra de Deus primeiro era limpa, depois ela purifica. Como não amar aquilo que está me purificando? Como não gostar da palavra se ela, quando entra dentro da minha vida, ela me purifica? Então é mais um motivo pela qual eu devo amar a palavra de Deus. Terceiro versículo que nós vamos ler, está em João no capítulo 17 e no versículo 17. João capítulo 17 e versículo 17. Ótimo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que eu disse que é um processo. Primeiro a palavra limpa, depois a palavra purifica, e depois de pura a palavra faz o quê? Santifica. Não tem como purificar aquilo que não está limpo. E não tem como santificar aquilo que não está puro. Então você vai passar por um processo de limpeza, depois você vai passar por um processo de purificação, e depois você vai passar pelo processo da santificação. E o processo da santificação é o mais importante, porque está escrito: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então,
Como não amar, então? Ela me limpa, ela me purifica, ela me santifica. Então, eu necessito da palavra em todo tempo na minha área de vida espiritual. Sem a palavra, estou sujo. Sem a palavra, estou impuro. Sem a palavra, não tem santificação. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos restaurando o amor pela palavra. A Bíblia vai dizer que o rei Josias, ele foi reparar o templo do Senhor. Deus chama Josias para reinar com 8 anos de idade. Após passar 12 anos, ele vai purificar o templo, porque as coisas estavam dando errado em Jerusalém. Aí, então, ele resolve restaurar o templo do Senhor que estava em ruínas. Quando eles estavam restaurando, o sacerdote, por nome de Hilquias, ele acha o livro da lei, que estava perdido lá dentro. Agora, como pode algo que me limpa, que me purifica e que me santifica ficar perdido? Não tem como deixar perder aquilo que me limpa, aquilo que me purifica, aquilo que me santifica. Mas o livro estava perdido dentro do templo. Estava perdido dentro da casa do Senhor. Aí Hilquias achou o livro da lei, levou até Josias, e Josias diz assim, chama o escrivão, se eu não me engano por nome de Safã, chama ele e nós vamos ler o livro da lei diante de todo o povo. Aí eles fazem uma convocação, chama todo Israel, convoca todo Israel, e a Bíblia diz que eles lêem o livro da lei diante de todo o povo. Aí Josias diz assim, esse é o problema, porque nós estamos sofrendo tanto. Esse é o problema pelo qual nós não estamos prosperando. Esse é o problema porque nós estamos plantando e não estamos colhendo. Esse é o problema pelo qual a mão do Senhor deixou de nos abençoar. Qual é o problema? Deixamos de obedecer, de observar a palavra de Deus. A partir do momento que eles começam, ele faz uma lei, irmão, Josias faz um decreto, uma lei. A partir de hoje, todo Israel, nós vamos voltar a obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que aquele povo experimentou um avivamento pelo qual eles nunca tinham passado. Por causa de quê? O que traz avivamento é a palavra. Tem gente, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser avivado. Mas não aprende a palavra, não vem na escola dominical, não vem no culto de ensino, vem no culto de vez em quando, ainda fica batendo papo com o irmão do lado. Que avivamento que é esse, irmão? Não existe avivamento sem primeiro obediência à palavra. Aquele povo experimentou um avivamento, porque primeiro eles falaram, vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler aí, é muito conhecido, Abacuque 3, e versículo 2, é bom ler que fica mais fácil. Abacuque 3 e 2. Não estou ouvindo, irmão. Se puder, levanta em favor e fala mais. Amém. Pode ler alguém em outra tradução? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Presta atenção, Abacuque está pedindo avivamento. Por quê? Porque estava um caos no tempo dele. E ele ainda faz uma oração no diálogo dele com Deus, ele diz assim, Deus, será que o Senhor não está vendo a situação de Judá? O povo está desviado, o povo está longe do Senhor. Aí Deus diz assim, Abacuque, eu estou vendo. Você está vendo agora, eu estou vendo faz tempo. E aí Abacuque
ele ouve de Deus que Deus ia usar a Babilônia para punir eles. E quando ele ouve que é Babilônia, ele estremece, porque Babilônia não tinha misericórdia. Quando entrava em uma cidade, em um lugar, devastava tudo. Aí nessa oração aqui, Abacuque vai dizer assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. E depois? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Antes do avivamento, precisa ter o quê? Antes do avivamento, precisa ter temor da palavra. Avivamento sem palavra é avivamento falso. Avivamento sem palavra é avivamento mentiroso. Avivamento sem palavra é só o corpo, é só a carne que está sentindo. Avivamento de verdade é aquele que traz temor, que gera temor de dentro para fora. Avivamento verdadeiro é aquele que traz transformação. Avivamento verdadeiro é aquele que traz para nós mudança de vida. E o que faz nós mudarmos de vida? Temor à palavra de Deus. Ou seja, não existe avivamento sem amor à palavra. Não existe avivamento sem temor à palavra de Deus. Vê alguém falando, eu estou avivado, nem sabe o que é isso. Então Abacuque diz, aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele diz no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Essa palavra notificar significa fazer conhecida. Senhor, faz conhecida que a tua igreja é avivada através da palavra. Por que a nossa igreja é respeitada? Por causa da palavra que a igreja obedece. Por causa da palavra que a igreja segue. Por causa do comportamento da igreja diante da palavra de Deus. Isso traz respeito. Então, quem vive de acordo com a palavra de Deus, vai estar gerando respeito de alguém pela sua vida. As pessoas vão olhar para você e o avivamento não é a pessoa ver você pulando e gritando. O avivamento é a pessoa ver o brilho do Espírito Santo refletindo no seu rosto. E isso só dá quando nós direcionamos a nossa vida de acordo com a palavra. O temor que Abacuque disse, esse temor traz quebrantamento na nossa vida. Esse temor traz regeneração. Precisamos ser regenerados, precisamos ser quebrantados, e isso é só através da palavra de Deus. Pastor, me dá mais um motivo pelo qual eu devo amar a palavra. Vamos ler Hebreus capítulo 4, é muito conhecido também. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem está lendo? Irmão, desculpa, eu não vi quem leu. Ah, tá. Isso aí. Presta atenção. A palavra de Deus, primeiro, ela é o quê? Primeira coisa pelo qual eu devo amar a palavra de Deus, porque ela é viva. Irmão, se ela é viva, ela anda. Se ela é viva, ela ouve. Se ela é viva, ela enxerga. Por que às vezes você vem para o culto e ninguém sabe o que você está passando e na hora da mensagem você fala assim, Deus falou comigo? É porque a palavra é viva. É porque a palavra caminha no meio da igreja. Porque a palavra tem olho para ver. Parece que foi o pastor Gil que disse, ou está no seu livro, se eu não me engano, a coisa mais difícil que tem é a gente ler a Bíblia, porque enquanto a gente está lendo a Bíblia também está nos lendo. Então a palavra de Deus, ela enxerga. A palavra de Deus, ela caminha. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva. Então a primeira coisa, a palavra de Deus, ela é viva. Segunda coisa, ela é eficaz. O que é eficaz? Aquilo que tem poder de produzir.
O que é eficaz? É porque ela realiza o efeito desejado. Quando estamos transmitindo a palavra de Deus ela está fazendo efeito. Você pode pensar, não está fazendo nada na minha vida, mas está fazendo efeito na vida de alguém. Ela realiza o efeito pelo qual ela está sendo transmitida. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. O que mais? Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A única que tem condição, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, não precisa você falar. A palavra de Deus, ela já vai aí e já consegue saber o que você está pensando. A palavra de Deus já vai aí e sabe o que você está precisando. A palavra de Deus vai aí e já sabe qual a intenção do seu coração. Porque para Deus, irmão, vale mais às vezes a intenção do que a ação. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder sobre a nossa vida. Não adianta vir para o culto, irmão, às vezes tentando enganar. A palavra de Deus, ela conhece a intenção. Não adianta fazer alguma coisa para tentar agradar o pastor ou algum irmão, não. A palavra de Deus, ela conhece a intenção. Então, tudo que você fizer, saiba que nada está escondido, saiba que nada está oculto, saiba que você não vai estar enganando a ninguém a não ser a você mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sabe qual é a intenção do nosso coração. E por isso, quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar e entrar até o nosso coração, o que ela faz? Ela realiza o efeito que precisa ser realizado. Por que você acha que Davi, por exemplo, no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti? Por que ele diz isso? Porque quando o inimigo ia procurar alguma brecha, não tinha. O coração dele já estava ocupado com a palavra. O único dia que ele deu brecha é no dia que ele ficou à toa em casa. E nesse dia ele precisava estar na frente de uma batalha e ele resolveu ficar em casa. Irmão, o crente desocupado é um problema. Porque o problema do crente desocupado é que ele começa a olhar para a vinha dos outros. Aí dá problema. Então, a palavra de Deus, ela realiza ou ela produz o efeito desejado. Vamos ler Isaías aí? Isaías 55, 10 e 11. Isaías 55, versículo 10 e versículo 11. Olha aí, porque assim como desce chuva, a gente falou sobre a chuva, né, semana passada, a gente falou sobre chuvisco, sobre o orvalho, né, respingue a minha doutrina como orvalho, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas o que ela faz? Primeiro, rega, segundo, faz produzir, terceiro, ela brota. Quarto, dá semente ao semeador. Quinto, pão aos que comem. Então, quando a chuva desce, ela tem poder de fazer tudo isso. Agora, olha o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo a quem eu enviei. Então, a palavra sendo transmitida, ela nunca vai voltar vazia. A palavra, ela sendo transmitida, primeiro, ela vai regar a sua vinha.
Segundo, a sua vinha estando regada, ela vai te fazer produzir. Terceiro, depois que você produzir, você vai começar a brotar. O que significa brotar? Brotar é algo novo nascendo. Ah, pastor, está tudo seco na minha casa, está tudo seco na minha família, não tem nada produzindo, não tem nada brotando. Falta de palavra. A partir do momento que você deixar a palavra penetrar na sua vida, a palavra vai molhar a vinha, que às vezes é o seu coração que está seco, às vezes é o seu coração que está precisando ser molhado pela graça de Deus. A partir daí vai começar a produzir. A árvore se conhece pelo quê? Pelo fruto. Se não produzir nada, irmão, a árvore, o que acontece com ela? Cortada, Jesus disse, é cortada e lançada no fogo. Então, o que eu estou fazendo aqui se eu não produzir nada? Como produzir, pastor? Através da palavra de Deus. Então, primeiro, ela me rega, ela faz produzir, ela brota só para mim? Ela produz só para mim? Não. Ela dá sementes ao semeador e pão ao que come. A palavra, o que Isaías está falando aqui? Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela vai ter fruto para mim e ainda vai ter fruto para mim repartir. Sabe, tem gente que fala, eu não vou repartir nada com ninguém, porque se eu repartir vai faltar para mim. Falta não, irmão. Porque enquanto você está repartindo, você não está julgando nenhum terreno qualquer. Enquanto você está repartindo, você está plantando numa terra boa. E ela vai produzir. Mas isso é para quem quer viver de acordo com a palavra. Quem não gosta da palavra, nunca também vai gostar de semear na vida de alguém. Porque vai pensar que não vai produzir. Pastor, o que eu tenho que semear? Vamos ler aí Lucas. Lucas capítulo 8. Alguém lê aqui em cima para mim, se puder de microfone. É bem rapidinho, é do versículo 4 até o versículo 11. Quem vai ler? Josué está fazendo nada aqui, né? Lucas 8? Tem um mês você não vem no culto já. Então... Lucas 8? 8, 4 até 11. E juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. O semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo eles essas coisas, clamava quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Até o 11. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ok. Então, a semente da qual eu estou falando sobre ela, que nós devemos semear, é a palavra de Deus. Mas como semear algo que não está produzindo fruto na minha própria vida? Então, antes dela gerar, antes dela produzir, você viu que primeiro ela deu pão para o que come. Primeiro ela matou a fome de alguém, né? Para depois ela matar a fome dos outros. Então a palavra primeiro precisa matar a sua fome, para que você possa matar a fome também de alguém. Eles perguntaram a Jesus, qual que é a semente? Jesus diz assim, a semente é a palavra de Deus. Mas você percebeu que tinha alguém semeando e não desistiu de semear?
A primeira semente que foi lançada, você prestou atenção onde ela caiu? Ela caiu no caminho. O que aconteceu com ela? Por que ela não produziu? Ela foi pisada, né? Porque tem gente que não semeia e ainda quer semear na semente de quem está semeando. Tem gente que não semeia, ainda quer atrapalhar quem está semeando. Cuidado, para você não estar pisando em semente de alguém. E além de não produzir, está atrapalhando outras pessoas de produzir. A segunda vez ele lançou a semente, ela caiu sobre a pedra. A pedra não produziu umidade, ela não teve como crescer. Cuidado para você não jogar pedra também na semente de alguém que está semeando. A terceira vez que ele jogou, caiu onde? Nos espinhos, nos abrolhos. Não produziu por quê? Foi sufocada. Tem muita gente julgando o irmão no espinho. Tem muita gente sufocando o irmão. E na maioria das vezes é o irmão que está fazendo aquilo que ele não quer fazer. Aí ele fala, já que eu não posso fazer, eu vou sufocar ele. Já que eu não vou produzir, ele também não vai. Cuidado. Para a semente que o seu irmão está lançando, você não ser esse espinho e esse abrolho que esteja sufocando a plantação de alguém. Semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a semente da fé. Jesus estava falando de uma palavra aí sendo produzida com fé. Como eu vou acrescer a minha fé, pastor? Vamos ler Romanos 17, versículo 10, ou Romanos 10 e versículo 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quem quer colher fé, precisa plantar o quê? Precisa plantar a palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, quem planta a palavra, a primeira coisa que colhe é fé. Porque a Bíblia diz assim, porque sem fé... Então vamos lá. A pessoa planta a palavra primeiro e colhe fé. Se você ler Ezequiel 37, vai falar sobre o vale dos ossos secos. Aí Deus mostra a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. E Deus pergunta assim, Ezequiel, pode esse vale de ossos secos tornar a ter vida? Aí Ezequiel responde, tu é quem sabe, Senhor. Aí Deus diz assim, Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Versículo 4 de Ezequiel 37. Ezequiel profetiza assim, vale de ossos secos, ouve a palavra de Deus. Então eu disse que a primeira coisa que colhemos quando plantamos palavra é fé. A segunda coisa que colhemos quando plantamos palavra é milagre. Às vezes a gente não recebe o milagre porque a gente não tem fé para receber. A palavra de Deus, irmão, dá vida até para aquilo que está morto. A palavra de Deus tem poder de ressuscitar aquilo que está morto. Você não vê o centurião de Cafarnaum, se eu não me engano, está Lucas 7. E só sei que o centurião vai até Jesus e diz, o meu filho do meu servo está lá em casa morrendo. Aí Jesus diz, eu vou lá. Ele diz assim, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu mando um que vai, ele vai. Eu mando outro que vem, ele vem. Manda, ou ele diz, basta, apenas uma palavra, e o meu servo sarará. É Lucas 7,7 que está. 7,7, né? Basta apenas uma palavra, e o meu servo sarará.
Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Aí Jesus vai falar com ele: Pedro, vai ao alto mar e lança a rede. Ele diz assim: Jesus, eu não peguei, Lucas 5,5. Jesus, eu não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que pegou peixe ou não? Uma quantidade grande, né? Pastor, está tudo morto na minha casa. Pastor, está tudo perdido na minha casa. Começa a semear a palavra lá. Vai semeando palavra lá que vai ressuscitar. Né? Vai dar fruto. Vai começar a produzir. Vamos lá. Por que eu devo ainda amar a palavra, pastor? Vamos ler em João 6. João 6, versículo 68. Presta atenção, irmãos. Jesus, os discípulos chegam diante de Jesus e dizem assim para ele: Jesus, cadê aquela multidão que te seguia? Foram todos embora, todos te deixaram. Porque uns estavam atrás de Jesus por causa do pão, outros por causa do milagre. Cada um estava atrás de Jesus por causa de uma coisa. Aí quando os discípulos vêm até Jesus dizer que o povo tinha ido embora, parece que Jesus responde eles até mal, irmão. Versículo 67, anterior, alguém lê aí? Ou 66, 67, que dá para pegar a pergunta e a resposta. Vamos lá. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E o 68? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso. Então, começaram a retirar as pessoas. Aí os discípulos foram falar com Jesus. Jesus falou assim: vocês também querem ir? Aí Pedro disse assim: não, Jesus. Para quem iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está falando? Senhor, para quem que eu vou se só o Senhor tem o direcionamento certo para a minha vida? Para quem eu irei se eu estou direcionado pela tua palavra? Crente que não vive de acordo com a palavra, irmão, vive sem direção. Vive sem rumo, vai para onde o vento está balançando. Mas crente que vive direcionado pela palavra, Pedro estava dizendo: Jesus, eu não estou aqui por causa do pão, eu não estou aqui por causa do milagre, eu estou aqui por causa da palavra. Porque no dia que faltar pão e faltar milagre, eu sei que palavra não vai faltar. Não é todo dia no culto que Jesus vai fazer milagre na sua vida. Não é todo dia no culto que Deus vai te dar pão. Mas todo dia no culto Deus vai te alimentar. De palavra. Percebe que tinha um pessoal que estava perdido no deserto. Aí os discípulos falaram assim: Jesus, despede eles. O lugar é deserto, já está tarde. Eles são ovelhas como que não tem pastor. Aí Jesus falou assim: uai, dá eles de comer. Jesus não tem nada. Primeira coisa que Jesus fez com eles: ensinar a palavra. Depois, Jesus foi alimentar a carne deles com pão. O primeiro propósito de Deus em sua vida é que você ande direcionado pela palavra. Não sei se você percebeu, mas Pedro ele não disse para onde iremos. Pedro disse para quem iremos. Porque para onde ir, você pode ter vários lugares para onde ir, mas para quem ir, só tem um. Para quem ir, é só Jesus. Porque tem gente falando: eu vou sair da igreja, eu vou para outra. Tem várias portas abertas.
Para onde ir tem muito lugar. Mas o problema é perceber se Jesus está lá. Então, para onde ir, irmão? Vários lugares, várias portas. O detalhe é você saber para quem ir. Pedro diz, talvez, Jesus, eu tenho muitos lugares para onde ir, mas eu só tenho um lugar para quem ir. E eu vou com o Senhor. Porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Pastor, por que eu devo amar a palavra? Porque quem ama direcionado pela palavra nunca será seduzido pelo diabo. Jesus foi levado para o deserto, capítulo 4 de Mateus. Ele foi levado para o deserto e ele foi tentado. 40 dias e 40 noites jejuando, o diabo, a primeira coisa que eu vou tentar ele é para ele comer, porque ele está com fome. Primeira coisa que eu vou seduzir ele com pão. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Você lembra da resposta de Jesus? Não, antes disso aí ele falou outra coisa. Antes dele falar não só de pão. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda coisa, o inimigo leva ele em alto pináculo e diz, pula daí. Porque está escrito, o diabo também sabia a palavra, às vezes sabe até mais do que nós, irmão, cuidado. Leva ele em um alto pináculo e diz assim, o que é que você não pula daí? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Aí Jesus falou assim, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus tinha resposta por quê? Palavra, através da palavra. Leva Jesus para um alto monte e diz, tudo isso aqui eu te dou, se prostrado me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Palavra. O inimigo conhecia da palavra, mas Jesus conhecia também. Sabe o que está confundindo muita gente, irmão? Doutrina de homens, doutrina de demônios, porque a pessoa não conhece a palavra e cai em qualquer precipício que coloca. Não, irmão, é de Deus, é de Deus. Às vezes não é de Deus nada, irmão, é de homem. E por não conhecer a palavra, a pessoa acaba caindo. Erreis por não conhecer as Escrituras. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Claro que Jesus conhece a palavra, né? Mas se já pensou se ele não conhecesse, o inimigo, é mesmo, está escrito mesmo. Tem gente que fala, não, vou pular mesmo, porque está escrito. Ele falou certo, falou errado. Não, está escrito mesmo. Eu vou pedir a pedra para transformar em pão mesmo, estou com fome mesmo, então bora. Matar a fome aí. Porque tem gente que está pensando que está matando a fome, mas ele está matando a alma. Então precisamos tomar cuidado para não sermos seduzidos por doutrina de homens e por doutrina de demônio. Por que eu devo amar a palavra, pastor? Vamos ler esse versículo aí, todo mundo também sabe de qual, mas vamos ler? João capítulo 1, versículo 1. E depois João 1, 14, pode ler os dois, quem for ler. Quatorze. Amém. João está falando de quem aí? João está falando de quem? Ele está dizendo que Jesus no princípio era o quê? O que é verbo? Então ele está dizendo assim, no princípio ele era a palavra. Ou seja, no princípio ele era a profecia.
Porque todo mundo falou sobre ele. Todos os profetas que vieram antes falaram dele. Então ele está dizendo, no princípio ele era a palavra. Mas só que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí no versículo 14 está escrito assim, e a palavra se fez carne e habitou entre... Olha o que João está dizendo. A profecia se cumpriu. Ele veio. A profecia se cumpriu. A palavra veio. E ela está no meio de nós. Cheio de quê? Poder ou graça e verdade. Por isso que ela tem poder de, como nós lemos em João 17, santificar. Porque ela é cheia de poder, de graça e de verdade. Você já viu as pessoas falar, a palavra tem poder. A palavra não só tem poder, como a palavra é o poder. Porque a palavra é o próprio Cristo. A encarnação do Verbo. A palavra é Jesus e ele veio. Então, quando ele chegou, cumpriu toda a profecia que tinham sido falada até Jesus vier. Então vamos lá. Quem não ama a palavra, não ama quem? Quem não ama a palavra, não ama Cristo. Quem não ama a palavra, não ama Jesus. Então não adianta falar, eu te amo, Deus, e não vivo a palavra, então como que amor é esse? Quem ama quer estar perto. Né? Quem ama quer se conectar. Quem ama quer estar junto. Como que você ama a Cristo se você está distante da palavra? Como que você ama a Cristo se você não se conecta com a palavra? Né? Que amor é esse? Então, quem não ama a palavra, não ama a Cristo. Quem quer colher amor, precisa semear a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus é amor. Se você semear a palavra, você vai estar semeando a quem? A quem? Você vai semear a Cristo. Às vezes você está com a semente guardada só para você. É só minha. Cristo é meu. Não, mas se você tem Cristo, você precisa ter vontade que outras pessoas têm também. Como que você vai semear a Cristo? Você vai falar de Cristo para alguém. Você vai pregar Jesus para alguém. Tem muita gente que não dá fruto, sabe por quê? Porque já deu fruto, o fruto já amadureceu, o fruto já apodreceu e já caiu porque você não semeou. Aí a árvore para de dar fruto, porque se não semeia, para que dar semente? Porque se não semeia, para que dar fruto? Nós damos fruto para quê? Para matar a fome de alguém. Então nós precisamos semear a Cristo para que outras pessoas venham colher fruto. Você tem condição de semear isso, porque a palavra de Deus está em você. Pastor, esse negócio da palavra é Cristo. É só esse versículo que fala que a palavra é Cristo, que é o verbo? Não fala de uma maneira mais clara? Só para terminar, Apocalipse 19, vamos ler? E a gente fecha com esse versículo. Apocalipse 19, 11 até o 13. Lei. Lê aí outro no microfone. E Todo viu o mundo céu ouve. aberto, e eis um cavalo branco. Irmãos, é João que está tendo essa visão sobre a segunda volta, né? De Cristo, segunda, terceira, a gente fica meio perdido aí. O que estava assentado sobre
ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Tá bom, não tá? Então, ele é a palavra. Cristo é a palavra. Então ele estava vindo. E quando ele estava vindo, os olhos dele eram como chama de fogo. As vestes dele estavam salpicadas de sangue. Aí como que as pessoas chamavam ele? A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa falando, olha isso se cumprindo tudo que ele falou. Olha isso se cumprindo tudo que ele prometeu. Olha isso se cumprindo tudo o que a Bíblia disse. Ele disse que ia voltar. E ele está voltando. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos amar a palavra de Deus. Porque é ela que nos direciona, é ela que nos purifica, é ela que nos limpa, é ela que nos santifica e é ela que vai nos levar até a Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amanhã tem ciclo de oração com todos os departamentos, venha orar ao Senhor nosso Deus. Amanhã tem reunião com a liderança de jovens e de adolescentes, às 19 horas. E quinta-feira, no grande culto da vitória, venha adorar ao Senhor Jesus conosco. Pastor Paulo Dias vai estar orando